Não há maior milagre do que Jesus Cristo. Não há maior dádiva que se entrega na cruz. Todas as coisas se desvanecem quando tua presença enche o templo, Senhor. Que venha a tua glória, enche o teu templo, que brilhe tua face sobre nós, prostrados a ti. Nos rendemos com ações de graça, adoração, coração contrito, joelhos no chão, prostrados a ti. Nos rendemos, nossas lágrimas caem, levantamos as mãos, até que enchas o templo, que é o nosso coração, Senhor. Acaso não podemos esperar na nova aliança, com base na obra do Espírito, uma glória muito maior? Acaso não podemos esperar na nova aliança, com base na obra do Espírito, uma glória muito maior? Prostrados a ti, nos rendemos com ações de graça, adoração, coração contrito, joelhos no chão, prostrados a ti. Nos rendemos, nossas lágrimas caem, levantamos as mãos, até que enchas o templo, que é o nosso coração, Senhor. Tudo se apaga, tudo se apaga diante do teu resplendor. Tudo se apaga, tudo se apaga diante do teu resplendor. Tudo se apaga, tudo se apaga diante do teu resplendor. Tudo se apaga, tudo se apaga diante do teu resplendor. Tudo se apaga, tudo se apaga diante do teu resplendor. Tudo se apaga, tudo se apaga diante do teu resplendor. Prostrados a ti, tudo se apaga, tudo se apaga, rendemos diante de ti, com ações de graça, adoração, coração
contrito, joelhos no chão, prostrados a ti. Tudo se apaga. Rendemos com ações de graça, adoração, coração contrito, joelhos no chão, prostrados a ti. Nossas lágrimas caem, levantamos as mãos, até que enchas o templo, que é o nosso coração. Não há maior milagre do que Jesus Cristo. Olá, que alegria poder estar em mais essa oportunidade aqui com vocês, meus amados e minhas amadas da nossa querida Segunda EQ Indaiatuba, e também com todos vocês que têm nos acompanhado através dos nossos canais. É um prazer realmente poder me dirigir a cada um de vocês para transmitir a palavra de Deus. Hoje eu estarei encerrando esta caminhada que iniciamos no Salmo 34. Eu havia dividido este salmo em 4 partes. Na primeira parte, se os amados se lembram, nós caminhamos do verso 1 ao verso 4, depois na segunda do verso 5 ao verso 10, na penúltima do verso 11 ao 16, e hoje, encerrando esse salmo, iremos do verso 17 ao verso 22. Como os irmãos se lembram, este é um salmo de Davi. Eu já fiz a introdução dele nas 2 primeiras gravações. Então hoje quero ir direto aos versos, amém? Como já disse aos irmãos, 17 ao 22. E extrairemos em mais essa oportunidade, segundo a graça de Deus, lições preciosas para a nossa vida prática, na presença do nosso Deus e na presença também de nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, porque temos aprendido que em todo momento nós devemos agir de forma que venhamos exaltar o nome do Senhor, cumprindo a palavra dele, contando com o auxílio do seu Espírito. Amém, meus amados? Quero convidar a todos vocês a juntos orarmos neste momento. Nosso Deus e nosso Pai poderoso, eu louvo e engrandeço o Teu nome por mais essa oportunidade que tenho de falar da Sua palavra. Em especial, neste dia, iremos celebrar também a ceia do Senhor, trazendo à nossa memória aquilo que Ele realizou na cruz do Calvário, conquistando ali a vitória para o seu povo. Aquilo que parecia para todos aqueles que presentes estavam uma derrota daquele homem ali crucificado. Mas nós sabemos que aquele homem ali crucificado é o Filho de Deus, o nosso Salvador. E quando olhamos para esses elementos, Senhor, e comemos deste pão e bebemos deste suco, nós fazemos isso em memória deste Senhor, que é o seu Filho, é o nosso Senhor e o nosso Salvador, em memória da sua vitória naquela cruz, não da sua derrota, mas da vitória dele, que é a nossa vitória. Por tudo isso louvamos ao Senhor, ó Deus e Pai de cada um de nós que cremos em Jesus Cristo, porque o Senhor é quem enviou o seu Filho, demonstrando tamanho amor que tinha, tem e sempre terá por cada um de nós. O Senhor fez isso, sendo nós ainda pecadores. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus amados.
Como vocês puderam observar no momento da oração, eu citei sobre a questão da ceia. Temos aqui esses elementos diante de nós e ao final, no término desta pregação, eu quero, junto com cada um de vocês que me acompanham aí, comer deste pão que simboliza aqui o corpo de Cristo e beber deste suco que simboliza o seu sangue vertido naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Isto para nós é motivo de muita alegria, meus queridos. Eu sei que nem todos estão podendo se reunir na igreja neste período de pandemia. Os cultos aos poucos estão voltando com um número reduzido de pessoas, não é? Mas nós nos alegramos em saber que cada um de vocês, mesmo aí, podem celebrar a ceia do Senhor. Amém? Vamos então, como já disse no início, neste dia, encerrar este salmo tão maravilhoso de Davi, o Salmo 34, esse salmo que contém 22 versículos. Já relembrei os irmãos da divisão que fiz nele e hoje nós estaremos encerrando então esta caminhada, indo do 17 ao verso 22. Acompanhe aí comigo em sua Bíblia, por favor, a leitura desse salmo então. Diz assim, verso 17: Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Muito bem, meus amados. Eu dividi então esse salmo em 4 partes. Esta é a última parte, do 17 ao 22. E mesmo estes 6 últimos versos aqui, eu também procurei dividir eles. Se a gente observar o verso 17 e 18, Davi aqui, ele faz questão de apresentar este Deus, que é o seu Deus e também o nosso Deus, sendo ele um Deus transcendente, ele se relaciona conosco. Davi vai mostrar aqui que ele nos ouve e vai mostrar que ele faz questão de estar perto dos seus filhos e filhas amadas. Quando partimos para o verso 19 e 20, Davi ele vai afirmar que nós passamos, nós, aqueles que servimos ao Senhor, contrariamente ao que alguns tentam ensinar, que quando você vem para Cristo não tem mais lutas, não tem dificuldade, é um mar de rosas. Isso não é uma verdade. Nós podemos observar isso em toda a Escritura. Davi faz esta afirmação aqui no verso 19 e 20. Ele vai mostrar que nós somos afligidos e ele faz questão de dizer que por muitas vezes. Mas ele mostra aqui que Deus sempre nos livra destas aflições, ou seja, ele está conosco e atravessa junto conosco todas essas aflições. Vamos ver isso aqui. E o verso 20, que está totalmente ligado a ele, mostra que ele vai usar aqui uma linguagem metafórica, que nenhum dos nossos ossos vão se quebrar. E aí eu vou, no decorrer da mensagem, explicar o que que o salmista quer dizer com essa linguagem figurada que ele usa aqui. E depois, finalizando, o verso 21 e 22, ele faz novamente, como havia feito no verso 15 e 16, um contraste entre o ímpio e o justo, aquele que não serve e aquele que serve a Deus. E ele faz, na verdade, esse contraste durante todo este salmo, ok? Vamos lá então para o verso 17 e 18, vou lê-los novamente. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações.
Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Como eu disse aos amados, a intenção de Davi aqui é exaltar a Deus e mostrar para nós que este Deus, mesmo sendo um Deus transcendente, ele se relaciona com as suas criaturas, em especial aqui com seus filhos e filhas. Nós podemos observar aqui no verso 17, e Davi, ele nos encoraja em todo esse salmo a clamar a este Deus. Então ele inicia o verso 17, como já fez em versos anteriores, encorajando os filhos e filhas de Deus a clamarem a este Senhor. E a razão deste encorajamento é porque este Senhor, e é aqui que está o ponto central destes dois versos, não é os justos que clamam, ainda que é um dever nosso, mas é o Senhor que ouve. É o Senhor que não teria o dever de fazer isso, de nos ouvir, mas Ele deseja isto. Ele tem, inclusive, prazer em ouvir os seus filhos. Ele se preocupa, Ele está atento às nossas dificuldades e Ele sempre está ali disposto a nos socorrer, a ouvir o nosso clamor. E é isso que Davi está fazendo aqui, apontando para um Deus que é soberano, que é grandioso, mas que tem prazer eu que vou usar agora essa expressão, de curvar-se para olhar para a terra e inclinar os seus ouvidos de forma atenta para aquilo que os seus filhos e filhas estão a falar. E é tão bom saber disso, irmãos. É tão bom ter conhecimento de uma verdade espiritual como essa, porque de fato isso nos encoraja a buscar a Deus. Isso nos encoraja a orar. A Bíblia vai sempre nos ensinar a importância da oração e do clamor. E é o nosso dever, enquanto filhos e filhas do Senhor, clamar a Ele, confiantes de que Ele, como o salmista diz aqui, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Então ele volta a sua atenção com a intenção de ajudar, com a intenção de socorrer. Também é maravilhoso saber disso, que ele não vai apenas nos ouvir, mas ele vai também nos socorrer, porque da mesma forma que ele afirma que Deus ouve, ele também afirma que ele é o nosso auxílio. Nós vamos ver esta mesma verdade em outros textos da Bíblia. Por exemplo, no Novo Testamento, a Bíblia vai nos mostrar que o Senhor é um socorro bem presente no momento da angústia, que o Senhor é este escape para nós. Então, meus amados, vamos buscar ao Senhor, vamos clamar a Ele. Você pode pensar, pastor, mas eu nem sei orar direito. Amados, eu sempre ouvia um pastor dizer assim: orar é falar com Deus. Você certamente fala com várias pessoas. Você fala com seus pais, você fala com seus filhos, você fala com seus amigos, você fala com seus colegas de trabalho, você fala com pessoas que você nem conhece quando você entra num supermercado, quando você viaja e para num posto, na estrada, você conversa com pessoas. Orar, eu sei que é uma maneira simplória de explicar, mas de fato esse pastor está correto, é falar com Deus. E Deus não vai olhar se as suas palavras são bonitas, Ele está olhando na verdade para o nosso coração, para o nosso interior. E é o que nós vamos ver aqui já no verso 18, onde ele diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Ele conhece quem são os seus. Estes aqui, apresentados por Davi, no verso 17 e verso 18. Verso 17, ele chama eles
de justos, esses justos que clamam ao Senhor. No verso 18, ele apresenta essas pessoas como aqueles que têm um coração quebrantado, porque são as mesmas pessoas, meus amados. Justos, como eu já tenho explicado aos irmãos, como aqueles que foram justificados pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós professamos a Cristo como único Senhor e Salvador das nossas almas, Deus nos torna justo. Nós já aprendemos isso, estou apenas relembrando aqui os irmãos. E estes que agora então foram feitos justos por Deus, por meio do sacrifício de Cristo, eles passam a ter este coração quebrantado. Por isso o foco aqui de Davi não é em nós sermos justos e por isso Deus nos ouve, em termos um coração quebrantado e por isso Deus nos ouve, não. O foco aqui da mensagem é na pessoa deste Senhor, que é um Deus transcendente, mas que ainda assim se relaciona com as suas criaturas e, como disse há pouco, em especial se relaciona com os seus filhos e filhas de uma forma tão amorosa, a ponto de inclinar os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor, a ponto de nos socorrer diante dessas aflições. E aqui, como está no verso de número 18, ele salva estes de espírito oprimido. Então, meus queridos, mais uma vez, Davi aqui quer então nos encorajar a buscar este Senhor que é poderoso para nos livrar de todas as situações difíceis da nossa vida. Isto não quer dizer, como vemos em todo este salmo, que nós não vamos passar por situações difíceis. Isto quer dizer que Deus sempre estará conosco e que nós sempre também devemos clamar. Não é porque Deus sabe das nossas dificuldades, não é porque Ele conhece todas as coisas que nós não devemos clamar. Pelo contrário, devemos orar a Ele, clamar a Ele, inclusive ser bem detalhista quando vamos falar com Ele. Não deixar nada de lado, contar tudo o que está e que a gente possa saber daquilo que está no nosso coração, no nosso ser, daquilo que está nos afligindo, ainda que Ele sabe dessas coisas. Mas eu te garanto, porque a Bíblia assim ensina, Ele tem prazer em nos ouvir. Amém? Então, podemos aprender isso aqui no verso 17 e 18, que o nosso Senhor, que é este Deus maravilhoso, este Deus poderoso, esse Deus eterno, é o Deus que inclina os seus ouvidos para nos ouvir e que está disposto a nos socorrer diante das nossas tribulações. No verso 19 e 20, como eu já disse anteriormente aos irmãos, Davi vai afirmar aqui que nós não só somos afligidos, mas que somos muito afligidos. Ou seja, passamos por muitas aflições. É assim que ele inicia o verso 19. Volte aqui comigo. Muitas são as aflições do justo. Quando a gente lê um verso como este, ele é assim, não vou dizer assustador, mas é um verso que nos deixa temerosos. Saber que nós, agora que estamos na presença deste Deus, passaremos, principalmente por esta questão, por muitas aflições. Porque ele faz questão de dizer assim, muitas são as aflições do justo. Ainda que aquele que não teme a Deus também é afligido, mas ele não fala isso aqui. Ele não diz assim, muitas são as aflições de toda a raça humana, de toda pessoa, muitas são as aflições do ser humano. Não, ele faz questão de dizer, muitas são as aflições, e ele qualifica aqui a pessoa, os justos. Muitas são as aflições do justo. E nós vamos ver isso em toda a Bíblia, que aqueles que se dispõem a servir fielmente a Deus, que se dispõem a buscar a presença do Senhor, padecerão por perseguições, padecerão sofrimento. O próprio Senhor Jesus, que foi
perseguido, que foi afrontado, que foi durante toda a sua vida, na verdade, ele sofreu perseguições, aflições. Ele vai dizer que nós também padeceremos perseguições por amor, pelo amor que temos ao Pai, pelo amor que temos ao seu Evangelho. Essa seria, inclusive, a razão principal das perseguições pelas quais nós passaríamos. Então, quando a gente olha para uma verdade dessa, ela realmente nos deixa temerosos. Mas, ao mesmo tempo, um verso como esse nos traz esperança, porque ele não termina aqui, meus amados. Ele continua assim. Ele diz, vou ler novamente. Muitas são as aflições do justo, e aí a continuação dele. Mas, e glórias a Deus por este mas o Senhor de todas o livra. Como ele fez aqui no início. E nós passamos por tribulações, mas o Senhor nos ouve e nos livra dessas tribulações. Que o Senhor atende aqueles de espírito oprimido. Ok? Então é maravilhoso saber disso também. Você não deve se achar alguém que sofre mais do que os outros. Talvez você passe por algum tipo de sofrimento ou de aflição que outros não passam. Mas o fato é que outros passam também por aflições que você não passa. É difícil medir quem sofre mais, quem sofre menos, ainda que sabemos que isso é uma verdade também. Mas tudo isso está dentro de um propósito de Deus. O fato que Davi retrata aqui é que todos, sem exceção, todos que amam e servem a Deus padecerão perseguições, passarão por muitas aflições, mas de todas elas o Senhor nos livrará, ou seja, Ele nos dará o escape, Ele nos dará forças para suportarmos isso. E esta ideia de conseguir suportar isso está aqui consubstanciada no verso de número 20. Volte aqui comigo no verso 20. Ele diz assim: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Este verso 20 do Salmo 34 em primeiro lugar, se assim posso colocar, em primeiro lugar, uma predição daquilo que aconteceria com o justo do Senhor, o santo do Senhor, que é Jesus Cristo, seu amado Filho, quando ele ali padeceria naquela cruz. Este verso está predizendo que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, por mais que ele foi afligido, açoitado, e de fato isto aconteceu com a pessoa do Senhor Jesus. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. Mas este verso 20 também nos ensina algo em relação a nós, os justos, sendo agora justificados por Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Ele tem a ver conosco também. É claro que a gente não pode tomá-lo em relação a nós, no sentido de que nenhum dos nossos ossos serão quebrados. E isso se aplicou, como acabei de dizer, ele é um verso que está predizendo algo que iria acontecer com o nosso Senhor, mas em relação a nós, tem a ver com a nossa estrutura, seja ela emocional, seja ela espiritual, nesse sentido que ele fala ao nosso respeito. Então, quando a gente volta aqui para o verso 19, na afirmação que Davi faz de que nós passaríamos por muitas aflições, essas aflições teriam condições por si só de destruir esta nossa estrutura, se assim posso colocar, acabar com a nossa estrutura. Ou seja, nós podemos observar, irmãos, eu vou aqui agora usar de exemplo de vidas, de pessoas que eu particularmente conheço e acredito que você também conheça pessoas, ou pelo menos uma pessoa, dentro do que vou falar agora nesse exemplo.
Por exemplo, aquela pessoa que ela era uma pessoa para frente, como dizia minha avó, minha mãe também diz, é aquela pessoa para frente, aquela pessoa que sempre estava disposta a encarar a vida, a encarar os desafios da vida, a encarar os problemas, mas de repente ela sofreu um tipo de aflição que mexeu de tal maneira com as suas emoções, com os seus sentimentos, com a sua vida de um modo geral, se assim posso dizer, que essa pessoa nunca mais foi a mesma. Agora olha para aquela pessoa que outrora era aquela pessoa para frente, era aquela pessoa que tinha coragem de enfrentar qualquer desafio, não tinha preocupação, não tinha medo, vamos dizer assim, da vida, que ela até inspirava outros a enfrentar a vida, e agora ela não é mais assim. Às vezes, eu não quero dizer, com isso que vou dizer agora, irmãos, que isto é uma situação fácil. Às vezes foi uma perda que ela teve na família. Um pai, uma mãe, ou o esposo, a esposa, um filho. É claro que isso não deve ser uma coisa fácil. Eu não sei exatamente o que é isso. Eu ainda tenho os meus pais vivos, a minha esposa está viva, os meus 2 filhos estão vivos. Eu não sei exatamente o que é esta dor, mas eu, como pastor, já acompanhei muitas pessoas que perderam pai, que perderam mãe, que perdeu esposo, que perdeu esposa, que perdeu filhos. E a gente pode sentir nelas a dor que é. Mas o que a gente nota, meus amados, é que quando essas pessoas de fato temem a Deus, ainda que esta dor é grande, ainda que é algo que, como acabei de dizer, não dá nem para explicar com palavras, porque eu nunca experimentei isso. Certamente um dia eu vou experimentar, se o Senhor não me levar antes desses que eu citei, eu vou experimentar isso. Mas esta pessoa, ela vai sendo fortalecida pelo Senhor e ela continua a sua vida. Ela não se esquece disso. Essas coisas ainda trazem dor a ela, mas ela sabe que a vida continua. E ela sabe que a vida não termina aqui, que a morte não é o fim de todas as coisas. Ela tem esta viva esperança que o apóstolo Pedro nos diz, esta viva esperança na pessoa do Senhor, na certeza de que esse Senhor um dia vai voltar. Estes que já partiram serão os primeiros, inclusive, a se encontrar com Ele nos ares. Logo em seguida, nós que estamos vivos, nós temos esta esperança da volta do Senhor, da vida eterna. E por causa desta esperança e por causa de outras promessas que a Bíblia nos traz, nós vamos sendo fortalecidos por este Senhor, que lá no verso 17, Davi disse que ouve o nosso clamor, que está atento às nossas orações, que nos livra das nossas tribulações, que mesmo quando passamos, e de fato passamos por muitas aflições, Ele nos livra de todas elas. Então todas essas coisas mexem com a nossa estrutura. E eu sei que eu falei bastante, mas para explicar aos amados que é isto que o verso 20 diz respeito a nós. Quando ele diz assim, preserva-lhe todos os ossos. Quando ele usa essa linguagem de figura aqui, esta linguagem metafórica, ele usa então aqui de uma metáfora, ele não está falando de ossos mesmo, ele está querendo mostrar a nossa estrutura, porque os nossos ossos são o que mantém o nosso corpo, os nossos ossos são a estrutura de todo o nosso corpo. E o que Davi quer dizer aqui é que Deus, com o seu poder, com a sua graça, vai nos manter em pé. Vai manter a nossa estrutura firme, mesmo diante das piores aflições que possamos passar. Então, se você é alguém que talvez está passando por isso neste momento, neste período da sua vida, por uma aflição tão grande como você nunca passou, saiba que Deus jamais permitiria isso se
não é se você não fosse capaz de suportá-la, porque se eu disser assim, eu estou dizendo que há diferença entre nós no sentido de que um é mais forte do que o outro. E eu não acredito nisso. O que eu acredito é que Deus tem propósito específico sobre cada vida e que este Deus é que vai fortalecer esta pessoa que está passando por esta grande aflição em detrimento a outro que nunca experimentou uma aflição tão grande, tão pesada quanto essa e talvez nunca vai experimentar. O foco aqui, e não só aqui, irmãos, nesse texto que lemos desde o verso 17, mas em toda a Bíblia, não é na nossa força, é sempre na força do Senhor, ok? Então, quando olhamos aqui para o verso 20, mais uma vez para que eu encerre, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Isso deve nos encorajar no sentido de que Deus nos fortalecerá para suportarmos estas aflições. Talvez você me diga assim também, pastor, a minha estrutura não está assim como o Senhor está dizendo. Na verdade, eu me sinto aqui no pó. Este verso não é uma garantia de que nós não vamos nos sentir assim em alguns momentos da nossa vida. Ele é uma garantia de que Deus vai nos sustentar. E eu já vi isto, já acompanhei isto em pessoas, em vidas, né, que assim se sentiram após passar por uma grande aflição, mas com o tempo Deus levanta esta pessoa. Deus coloca ela de pé novamente, ela não vai se sentir mais no pó, ela vai sentir a sua estrutura renovada e que estes ossos, então, dentro desse entendimento de estrutura, estarão novamente, cada um no seu devido lugar, sustentando esta pessoa espiritualmente, emocionalmente. E quem faz isso é Deus, é o nosso Senhor. Por isso, toda honra, toda glória seja dada a Ele, que tem os seus ouvidos atentos ao nosso clamor, que ouve aqueles de coração quebrantado, coração este que inclusive Ele quebrantou pela sua obra, que mesmo passando por muitas aflições, Ele sempre está conosco, e aqui Ele sendo este que mantém a nossa estrutura firme. Amém, queridos? Finalizando aqui, verso 21 e 22, é o contraste que novamente Davi vai fazer entre o justo e o ímpio. Davi vai novamente mostrar aqui a justiça retributiva de Deus, aqui no verso 21 e 22, dentro de uma visão, né, de uma mentalidade, aliás, contemporânea aos nossos irmãos, ali da época de Davi, onde Deus abençoaria e puniria aquelas pessoas nesta vida aqui, ainda que ele faz isso também, mas já expliquei aos amados na pregação anterior que nós temos uma visão mais ampla desta justiça retributiva de Deus e que ainda que observamos que em algumas situações as pessoas más não são totalmente ou devidamente punidas, isso não quer dizer que não serão. Nós sabemos pela Sagrada Escritura que na volta do Senhor Ele vai julgar todas as ações destas pessoas e elas serão então devidamente punidas. Mas eu não vou me ater a este ponto porque já tratei bem dele na pregação anterior. O que eu quero relembrar aqui os irmãos, na verdade, sobre esses dois versos, é que a nossa confiança deve continuar de forma plena na pessoa do Senhor, no que diz respeito à sua justiça. Ela não é falha, irmãos. Ainda que quando a gente olha para toda essa injustiça que acontece no mundo, com pessoas pobres, menos favorecidas, como sofrem, como são injustiçadas por governantes, por ditadores, acompanhamos isso pela televisão, acompanhamos isso pelos noticiários, observamos estas injustiças muitas vezes tão próximas de nós muitas vezes somos vítimas dessas injustiças, mas devemos confiar plenamente na justiça desse Deus,
como quando Davi registra aqui no verso 21 e 22, o infortúnio matará o ímpio. Ele está afirmando isso. E os que odeiam o justo serão condenados. De fato serão, meus amados. Seja aqui nesta vida terrena, seja na volta do Senhor, onde serão todos eles lançados num lugar que arde, num lugar de terror, num lugar de sofrimento, e não será um sofrimento passageiro, mas um sofrimento eterno. Eles pagarão, eles sofrerão por tudo aquilo que fizeram e principalmente por não terem reconhecido a malignidade dos seus corações, não terem se arrependido dos seus pecados e não terem então crido na pessoa do Senhor. Mas o verso 22 aqui, Davi então, como no verso 21, se dirigiu aos ímpios, aqui ele se dirige àqueles que amam e que servem ao Senhor, trazendo esperança a eles. E ele diz: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 8, verso 1, o apóstolo Paulo ali diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. É maravilhoso saber destas verdades. De fato, meus amados, nenhuma condenação há sobre as nossas vidas. Ainda que sofremos injustiças, mas é apenas neste tempo. Calma. Acalme o seu coração. Confie em Deus. Busque nele que apazigue o seu coração. Que acalente, que acalme o seu coração diante de tantas notícias que nos demonstram esta injustiça de forma tão clara. E como disse há pouco, se você está sendo injustiçado neste momento da sua vida, calma, Deus está com você. Ele vai cuidar de você. E o mais importante de tudo é sabermos que Cristo é a nossa justiça e de que nós não sofreremos o dano da segunda morte e que ainda que nesta vida padecemos injustiça, todos esses que praticam essa injustiça contra nós serão um dia devidamente punidos. Amém, meus amados? Eu quero encerrar orando com vocês e logo em seguida nós vamos celebrar a ceia. Ó Deus e Pai poderoso, só o Senhor pode tornar viva, através da ação do Teu Espírito, estas palavras no coração de cada um desses irmãos e irmãs e de todos que me ouvem neste momento. O Teu Espírito é que faz esta verdade viva dentro de nós e nos leva a crer nela de uma tal maneira que ainda que de tudo, Senhor, ao nosso redor, e eu quero ir ao extremo agora ao dizer isso, que absolutamente tudo, Senhor, nos mostre o contrário, nós cremos nesta verdade e não naquilo que os nossos olhos veem, mas nós cremos no que os nossos olhos espirituais podem ver, porque esta é para nós uma verdade absoluta. O Senhor de fato é um Deus transcendente, mas ao mesmo tempo é aquele que se coloca ao lado dos filhos e filhas do Senhor e atentamente os ouve e os atende em suas orações. É aquele que sabe que essas aflições seriam mais do que suficientes para nos destruir totalmente, para nos colocar e nos levar de uma forma, ó Deus, ao pó que jamais nos levantaríamos. Mas ali está o Senhor para nos levantar, para manter a nossa estrutura emocional, psicológica, espiritual a um ponto que a gente não para. Que as pessoas olham para nós, Senhor, e muitas delas às vezes dizem: como esta pessoa pode continuar
tendo passado por isso, eu jamais suportaria uma situação dessa. Talvez alguns chegam a dizer, eu tiraria a minha própria vida se eu passasse por uma situação dessa. Eu jamais suportaria uma dor tamanha. Nós não suportamos porque somos mais fortes do que eles, Senhor. Mas suportamos porque o Senhor é forte em nós. Porque nós somos fortes no Senhor. O Senhor é aquele que nos faz fortes, que mantém a nossa estrutura, como o salmista diz aqui no verso 20, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanho amor. Obrigado pela força, pela graça derramada sobre cada um de nós. Eu estou orando agora e sei, como qualquer um de nós, na verdade, pode saber desta verdade, que não são poucas as pessoas que são tão afligidas nesta vida, Senhor. E muitos desses são os nossos amados. Pessoas que estão, muitas vezes, tão próximas de nós. Poderia citar aqui nesta oração, cada uma delas, Senhor, que vem à minha mente agora. Que eu tenho acompanhado a dor deles, Pai. Pessoas que perderam filhos. Pessoas que perderam seu esposo, sua esposa. Pessoas, Deus, que sofrem com enfermidades terríveis. Mas o Senhor está ali, confortando, fortalecendo, encorajando, mantendo esta pessoa firme. E eu ouço muitas vezes delas palavras que me animam, que me encorajam. Como assim o Senhor também me usa para animá-las e encorajá-las. E assim um para com o outro. Dentre estes que são, como Davi cita aqui, os justos, os que têm um coração contrito e quebrantado. Por tudo isso, louvado seja o teu nome, Deus que nos fortalece, Deus que nos mantém firmes em tua presença. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Nós vamos agora a um outro texto da palavra de Deus. Texto este que sempre lemos antes de comer do pão e beber do cálice. Mas antes disso, quero pedir licença aos irmãos para tomar água e já darei sequência aqui. Graças a Deus. Você já conhece o texto, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, o capítulo é o de número 11. Nós lemos sempre do verso 23 até o verso de número 33. Vamos lá, queridos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas,
eu as ordenarei quando for ter convosco. Eu li aqui até o verso 34. Não é o meu intuito neste dia, né, de aqui fazer a exposição desse texto. Quem sabe na próxima ceia eu farei novamente, como já fiz em outras. Aí nós lemos alguns versos anteriores ao 23, que nos traz um entendimento melhor sobre o que é que de fato Paulo está tratando aqui, meus amados, em relação à postura daqueles irmãos na celebração da ceia. Quando Paulo está então condenando eles, condenando na verdade a atitude deles, ela está diretamente relacionada à postura que eles tomavam em relação aos demais irmãos, desmerecendo aqueles irmãos. Inclusive, Paulo vai dizer em versos anteriores, envergonhando aqueles irmãos que nada tinham. Então é importante nós compreendermos que o corpo de Cristo é composto, as pessoas que compõem o corpo de Cristo, né, essas pessoas que assim são chamadas pela palavra de corpo de Cristo, todas elas fazem parte do corpo, ricos e pobres, brancos e negros, independe de quem sejam, são todos iguais diante de Deus. Então, quando olhamos para os nossos irmãos, meus queridos, nós devemos considerar a todos de forma igual e amar a todos, sem fazer acepção, e entender que se eu tenho uma condição financeira mais favorável do que o meu irmão, não é porque Deus me ama mais. Pelo contrário, eu devo olhar para esta questão e então ser responsável diante dela e estender aqui a minha mão a este irmão, socorrendo ele nas suas necessidades. Amém, queridos? Então, juntos agora, nós vamos comer deste pão e beber deste cálice. Quem é que é convidado a fazer isso, a participar deste momento? Todos aqueles que um dia se arrependeram dos seus pecados, reconhecendo esses pecados, reconheceram a Cristo e reconheceram o seu sacrifício como suficiente para perdoar os seus pecados, então receberam este Senhor como Senhor e Salvador das suas almas. Amém? Se você é esta pessoa, eu te convido agora a pegar aí, tomar aí em suas mãos, este pedaço de pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi ali ferido pelas nossas transgressões, não é? Ele sofreu antes de ir para aquela cruz, nós sabemos disso, ele sofreu naquela cruz e ali ele morreu. Podemos dizer que Cristo morreu a nossa morte naquela cruz. Pegue aí então este pedaço de pão em sua mão e juntos nós vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer porque eu posso segurar agora em minha mão, como cada um destes irmãos e irmãs seguram agora também em sua mão, este pedaço de pão que simboliza, é apenas um símbolo do corpo do nosso Senhor, que foi moído pelas nossas transgressões, por causa das nossas transgressões, Senhor. Ele fez isto como uma prova de amor. Amor ao Senhor, primeiramente, e amor a nós também. Obrigado por tamanha expressão de amor, Senhor. Por fé na pessoa do Senhor e da sua obra vicária, que agora comemos deste pão. Podem comer dele. Graças a Deus. De forma semelhante, Jesus tomou o cálice, e quando ele tomou aquele cálice, ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem, em memória de mim. Como ele havia dito, quando ele pegou o pão, ele deu graças, ele disse que aquele pão era o seu corpo,
que era entregue por eles. Assim também, então, em memória dele, nós vamos beber deste cálice. Obrigado, Senhor. Seguramos em nossa mão este cálice, que contém o suco da vide, que é um símbolo do sangue puro, precioso, de nosso Senhor e Salvador Jesus, vertido naquela cruz. Quando aquele soldado enfiou aquela lança no seu corpo, do seu corpo saiu, Senhor, sangue e água. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque ali o Senhor padeceu no meu lugar, no lugar de cada um que agora vai beber deste cálice e crer, e justamente por isso vai beber em memória do Senhor. Foi no lugar desta pessoa também. Obrigado, muito obrigado. Podem todos beber dele. Graças a Deus. Eu quero agora encerrar com uma oração, também vou dar a bênção apostólica, mas antes disso quero agradecer ao Sandro, ele está cuidando aí desta gravação. Eu me esqueci de fazer isto na gravação do mês passado, né? Gravação anterior da outra ceia. Naquela oportunidade eu estava num outro ambiente, que é o escritório aqui na casa do Sandro, o seu ambiente de trabalho. Eu estou aqui na sala do Sandro. Quero agradecer a ele, a Betânia, que tem procurado sempre fazer o melhor. Ele ia colocar até aqui nessa TV que está aqui atrás, né? Ele fala para mim: pastor, o senhor tem que ficar à vontade, tem que se soltar. Então, estou me soltando um pouco mais agora falando isso, né? Aproveitando, aliás, para falar isso. Nessa TV que está aqui atrás, ele tinha colocado uma imagem muito bonita da ceia, mas por fim não ficou bem a claridade da TV. Ele vai estar trabalhando isso e a gente percebe que cada vez eles querem deixar um cenário mais bonito, mais bem preparado para as nossas gravações. Então, estendo aqui o meu agradecimento ao irmão Sandro e à irmã Betânia por cederem o seu lar. E não só isso, irmãos. Todas as gravações que são feitas, quando o pastor Mauro grava na casa dele, quando eu gravo na igreja, o pastor Adair, os demais irmãos gravam no seu lar ou na igreja, a gente encaminha para o Sandro. É ele que prepara tudo depois, tem todo esse trabalho e tem feito isso com tanto amor. Então, mais uma vez, muito obrigado aí, Sandro e Betânia, por esse trabalho que vocês têm realizado e têm feito ele com tanto amor. Amém? Vamos orar, queridos, então, mais uma vez. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua ação poderosa, favorável a cada um de nós, cuidando de cada um de nós. Obrigado por mais esta ceia que podemos celebrar. Se assim fazemos, é porque o Senhor ainda não veio. E vamos continuar fazendo até que o Senhor venha. Obrigado por tudo isso, Senhor. Muito obrigado. Que o teu grande amor, que é sobre a nossa vida, permaneça. E assim sabemos, ele permanecerá. Porque o Senhor nos amou com amor eterno. Que a graça que é tão abundante sobre nós, esta graça proveniente de Cristo, nosso Senhor, e assim sempre será. Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou esta graça. Assim também, Senhor, vivemos em comunhão um com o outro, porque o Teu Espírito está em nós, age em nós e através de nós. É Ele quem promove esta comunhão e é Ele quem promove esta consolação sobre a vida de todos nós. Por tudo isso, com alegria, dizemos amém. Um grande abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz de Cristo.